Olá pessoal, eu estou utilizando esse vídeo aqui para poder dar uma breve introdução de um trabalho de TCC ou monografia, vamos falar assim, né? Então, inicialmente, se na gravação tiver algum ruído, vocês me desculpem, mas não teve um bom horário aqui para eu gravar em um bom ambiente, então a acústica aqui não está muito boa. Então vamos lá. Primeiramente, deixa eu abrir um documento aqui em branco para poder descrever para vocês um pouquinho. Bom, primeiro a gente tem que definir um tema, tá? Então a gente já tem uma temática, eu já mais ou menos sei a linha que eu vou trabalhar, algo mais matemático, algo mais pedagógico, algo mais científico. Dependendo da linha que eu atacar, eu vou ter que escolher um tema. Então, o tema que eu vou escolher, tá? Vou só utilizar um exemplo, por exemplo, jogos matemáticos para alunos autistas, certo? Esse aí é o meu tema, certo? Foi a minha escolha, é o meu tema. O que a gente precisa basicamente saber, já está, toda essa informação, ela já está descrita lá no nosso como será o artigo, tá? Então aqui já tem uma breve introdução sobre a revisão da literatura, relato de experiência, o artigo original. Então, basicamente, o que eu poderia dizer sobre esses casos? Nós temos diversas formas de escrever a nossa monografia. Dentre elas, eu vou ressaltar apenas as principais, que a gente poderia ter a referência da literatura, tá? Ou seja, como também é chamado, estado da arte. O que é isso daqui? Isso daqui é uma forma de pesquisa onde você faz apenas no seu computador ou utilizando livros, tá? Mas comumente você não precisa estar fazendo, você não precisa ir a campo para fazer isso. O que é isso aqui? Você vai pegar tudo o que tem na literatura sobre o tema que você escolheu. Então a gente vai, no meu caso eu iria falar tudo que se tem sobre jogos matemáticos para alunos autistas. Então essa referência aqui não só é nacional, tá? Também vou pegar internacional. Então o que é que uma pessoa lá nos Estados Unidos escreveu um livro sobre isso? Eu vou falar. O que é que uma pessoa lá na Europa, em Londres, escreveu um artigo sobre isso? Eu vou falar também aqui a pessoa, tá? Então essa é uma forma de você fazer. Outra forma que eu poderia citar seria o estudo de caso, ok? O que é o estudo de caso? É você fazer uma aplicação prática, tá? Então, seria aqui uma aplicação prática. Ou seja, você pega um jogo desse, que você já tem uma certa afinidade com ele, e aí você vai em algum local onde tem o seu objeto de estudo, ou seja, tem os jogos podendo ser aplicados em alguma quantidade boa de alunos, tá? A gente não pode aplicar somente a um aluno e dizer que aquilo dali é verdade para todo o conjunto do universo. A gente precisa de uma boa quantidade para poder a gente conseguir formar uma estatística. Então, a gente aplica o nosso estudo de caso, certo? Em alguns alunos, e a partir daí a gente pode tirar gráficos, pode ter uma informação mais qualitativa e também quantitativa, tá? Então, esse caso aqui é muito legal, mas assim, a gente vai precisar muito estar indo a campo. Então, tem que ir para alguma escola que tenha um caso, tem que permitir o acesso, tem alguns probleminhas, mas assim, também é muito legal, muito bom mesmo. Uma terceira opção que a gente tem é a entrevista, ou seja, um questionário, onde a gente elabora algumas questões, algumas perguntas que nos tragam informações concisas sobre o caso, tá? Que nós estamos estudando, e a gente envia. Essa daqui a gente pode fazer ela somente pelo computador, tá? Enviando pelo Google Docs, certo? A gente faz uma planilhazinha, envia e cada pessoa clica lá, marca. A gente pode mandar isso aqui para muita gente. Ou a gente pode fazer ela também impressa e vai até o local e lá a gente entrega, tá? Então tem essas diferentes formas da gente fazer o nosso TCC. Bom, independente de como eu escolher, tá? Que eu tenho que escolher inicialmente
o meu tema e uma dessas opções que eu vou fazer, isso daí eu tenho que fazer de imediato. Eu agora vou para o modelo do nosso TCC, tá? Então, tá aqui o nosso modelinho. O modelo é bem autoexplicativo, tá? Então, por exemplo, nome do autor, você vai colocar o seu nome aqui. Ah, aqui embaixo diz que tem que estar centralizado e a fonte tem que ser 20, mas eu não li, mas não tem problema, é só você clicar aqui e vai estar tudo aqui, olha, centralizado, Times New 20. O título do trabalho, 22, centralizado. Então essa parte aqui da capa, da contracapa, já está tudo muito bem explicativo, tá? Então essa parte eu vou pular, né? Você tem que fazer o resumo do seu trabalho. O resumo eu aconselho, se for o caso, você fazer no final do seu trabalho, tá? Ou no meio para o final, porque você já tem uma noção do que está escrevendo. Porque se você escrever agora, provavelmente sem ter lido nada, você já vai ter que voltar para corrigir algo que você colocou precipitado, né? Tem que escolher as palavras-chave, as palavras que definem o seu trabalho, tá? São palavras fortes assim no seu trabalho. E em seguida nós temos as listas de tabela e o sumário, certo? O sumário a gente vai colocar cada item em cada página que tá. Então vamos começar logo aqui com a introdução, ok? A introdução, como o nome já diz, é a forma da gente iniciar o nosso trabalho, ou seja, a gente vai motivar o nosso leitor a ter acesso ao nosso trabalho. Então, por que que ele vai, vamos dizer assim, gastar o tempo dele conosco? Porque é através da introdução que a gente vai provar ele que vale a pena. Então, aqui é onde a gente faz toda a parte inicial do nosso trabalho, dando uma espécie de uma motivação. Ou seja, no nosso exemplo lá que eu utilizei, seria mais ou menos dizer o porquê usar os jogos matemáticos e por que a gente está abordando o aluno autista, né? Então eu posso usar dados de que a quantidade de autistas que tem num país ou numa região. Eu posso também usar dados de que a importância dos jogos matemáticos para os alunos, tá? Eu não preciso ser específico, não preciso falar do jogo matemático aplicado ao aluno com autismo, mas eu preciso provar o porquê isso daí é interessante, certo? Então, em seguida, eu vou falar um pouco dos objetivos, tá? Vou dizer qual é o objetivo do meu trabalho. Nele eu divido em objetivo geral e objetivo específico. E o próximo passo, que é somente até onde a gente vai ver nesse tutorial, é a nossa revisão da literatura. Essa revisão da literatura, pessoal, independente do que vocês escolheram aqui, tá? Independente do ponto que vocês escolheram, essa revisão da literatura é a parte inicial do seu trabalho, tá? É mais ou menos o embasamento, de onde você começa o seu trabalho a falar tudo que as pessoas têm falado sobre ele, tá? Então, o que se destaca aqui, o principal, tá certo? Que eu gostaria de destacar é a questão da referência e da citação. Então, eu vou falar tudo o que tem falado sobre esse assunto, ok? Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo pesquisar na internet coisas sobre esse assunto que eu estou abordando aqui, certo? Então, eu vou utilizar um exemplo aqui. Então, por exemplo, jogos matemáticos aplicados a alunos autistas. Pronto, tá aqui. Então a internet ela vai dar várias opções, tá? Ela vai te dar várias opções. Então aqui já são algumas pesquisas que eu tenho feito, mas vamos lá. Ela vai te dar várias opções. Então eu vou lá e clico na primeira, certo? Só que eu gostaria de destacar o seguinte. O que é importante para mim nessa etapa é o seguinte. O que é que vai fundamentar o meu trabalho? Então eu vou colocar aqui em ordem, tá? Então, eu posso pesquisar TCC, né, monografia. Eu posso pesquisar dissertações de mestrado. E também eu posso pesquisar teses de doutorado. Lógico. Fora isso daí, eu também tenho artigos de revistas
que vão embasar o meu trabalho, certo? Tentar evitar matéria, reportagem de site, website, isso aí não vem a consolidar um bom trabalho, uma boa pesquisa para você, tá certo? Então eu cheguei aqui e abri o primeiro, tá? Esse primeiro, ele aparenta ser um site até interessante, assim, uma fonte boa, né? Só que o problema é que ele dá como se fosse um slide, então aqui não tem grandes informações para vocês, tá? Eles podem até citar. O interessante mesmo é, por exemplo, eu procurar um artigo como esse daqui, vamos supor. Deixa eu procurar um outro aqui, outro aqui, pronto. Esse daqui que eu encontrei, ele é o quê? Ele é da pós-graduação, ele é uma dissertação de mestrado, tá? Então, esse aqui ele é interessante. Esse aqui, ele é bom. Então, esse daqui eu vou salvar logo pra gente, tá? Porque ele é um que eu achei interessante, era um tema bom pra gente, tá? Esse aqui é uma, uma página que não tem um embasamento acadêmico, tá? Ele pode até ter todo o assunto, mas ele não tem uma forma de citação. Então esse aqui eu esqueço, tá? Esse daqui é um documento não é um daqueles documentos, só se eu julgar que é muito importante para mim é que eu guardo. E esse daqui eu também tenho uma descrição sem um referencial teórico, tá? É somente um artigo que foi inserido aí. Ele diz que foi publicado na revista. E ele diz qual é a revista. O que eu posso fazer? Eu posso ir lá nessa revista, tá? E aí procurar ele, tá? Ele publicado em Educação por Pedagogia ao Pé da Letra, certo? Caso eu verifique que essa citação que ele fez aqui foi só referente a esse site, então eu esqueço, eu não vou estar entrando em referência de site. Se isso daí for alguma revista, aí sim eu posso pegar. Então aqui eu vou desprezar por enquanto e aí vou para o meu caso, tá? Então vamos lá. Primeiramente, a dica que eu dou é a seguinte: pegou um artigo que é de seu interesse, você vai lá no Word, tá? Pode ser um Word branco, não tem problema, e faz a referência bibliográfica desse teu artigo, ok? Por que é importante? Porque quando você terminar o seu trabalho, para você procurar um por um, não vai conseguir, tá certo? Então, para fazer a referência bibliográfica, na verdade, para fazer o seu artigo, você vai precisar de diversas normas, tá? Aqui tem algumas só normas, mas eu destaco logo que a principal é a norma de referência, que é a 6023, a nossa norma de citação, que é a 10520, tá? E também tem a nossa norma de formatação de trabalho, mas essa norma você geralmente não usa muito, por quê? Porque você já tem um modelo de TCC. Então vamos para 6023. Pronto, tá aqui a norma de referência. Referência bibliográfica. Então, o que é que eu tenho que citar lá? Eu tenho que citar uma dissertação. Então, eu vou colocar aqui. Dissertação. Pronto. Ele já achou um exemplo de dissertação. Então, percebam que essa norma, pessoal, ela é muito boa. Por quê? Porque ela já dá diversos exemplos. Então, aqui ela diz como é que é uma citação, tá? Só que ela dá diversos exemplos. É uma das poucas normas que a gente tem no Brasil que faz isso, ela dá o exemplo. Então, eu estou vendo aqui uma dissertação que é o meu caso lá. Então, vamos lá para o nosso caso. Primeiramente, ele coloca o segundo nome todo em maiúsculo, desculpa, o último nome todo em maiúsculo e depois o primeiro, segundo e terceiro nome em só a primeira letra maiúscula. Ou você também pode fazer o seguinte: coloca o primeiro nome em maiúsculo e somente a primeira letra dos outros nomes, tá? Então vocês têm essas duas opções. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o primeiro nome, certo? O último nome, praça, então tá aqui. Então, todo em maiúsculo, praça, vírgula. Aí eu coloco a primeira letra, E-T-P-O, todo ele com ponto. Então, E.T.P.O. certo? Depois disso daí, o que é que vem pra gente? Vem pra gente o título da nossa dissertação, tá?
Então, no caso da nossa dissertação, o título dela é Jogos Matemáticos com Conteúdo. Deixa eu colocar aqui do lado que eu acho que fica mais fácil. Pronto. Então é Jogos Matemáticos com conteúdo, com conteúdos, desculpa, de 7º ano, aplicados a um aluno autista, certo? Esse caso aqui, a autora fez apenas um caso, entretanto, eu não aconselho fazer apenas um caso, tá? A gente precisa de mais subsídio, tá? Então, depois que eu coloquei o título, percebam que ele diz que o título você tem que destacar. E aí você pode destacar ele como negrito, ou você pode também usar o itálico, tá? Ou sublinhado. Mas todos os exemplos da norma, ela só usa o negrito. Então a gente vai seguir a norma. Eu vou colocar ele todo em negrito, somente o título, tá? Depois, o que é que a gente precisa colocar? O local, certo? Então vamos lá, vamos para o local. Local Juiz de Fora. Juiz de Fora, certo? E depois a norma aconselha colocar a instituição e o ano. Juiz de Fora. Então a gente vai colocar o que foi isso, que é dissertação de mestrado, certo? Em seguida a gente coloca a universidade e o ano. Pronto. Então a universidade eu vou procurar aqui, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora, certo? Então, Universidade Federal de Juiz de Fora. E aí coloco o ano, tá? O ano aqui a gente tem que é 2011. Então 2011, ok? Pronto, já fiz minha citaçãozinha. Desculpa, minha referência bibliográfica, tá? Então isso daí já vai poupar tempo para mim. Salvo e vou. O próximo eu pego ele, faço a mesma coisa e assim eu vou fazendo. Ok? Agora, se durante o texto eu quiser falar sobre o que esse autor falou, certo? Eu vou fazer diferente. Então vamos supor. Se eu tô aqui durante o meu texto, né? Então chegou no capítulo 3, eu preciso falar o que Praça falou. Então posso colocar o seguinte, segundo, e aí coloco, vou lá na norma de citação agora, certo? Então a citação que a norma ensina, básica, é o seguinte, ou você coloca o nome e em seguida o ano entre parênteses, ou você coloca dentro do parêntese o nome em maiúsculo e o ano. Então, por exemplo, eu vou chegar aqui e vou botar segundo Praça, aí coloco o ano que falou. Praça falou que ano? Deixa eu só confirmar aqui. Praça falou no ano de 2011. Então vai ficar segundo Praça 2011, os alunos podem ser estimulados pelos jogos, tá? É só um exemplo. Isso aqui não foi dito pela autora, tá? Eu só estou exemplificando. E aí eu posso fazer também o seguinte, posso botar os alunos sentem-se estimulados pelos jogos, tá? E aí coloco dentro do parêntese o nome do autor que falou isso, maiúsculo, e o ano, ok? Só lembrando, pessoal, que é o seguinte, o autor não disse isso aqui na íntegra não, eu li e parafraseei com as minhas palavras, tá? Então a gente não pode estar copiando e colando, certo? Tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente anda muito no tocante do plágio, tá? A gente não pode entrar como um plágio, a gente tem que ler e colocar com as nossas palavras o que foi que o autor falou. Se por acaso tiver um trecho do autor que é muito importante, você julga muito importante, quer fazer uma citação direta do que ele falou, por exemplo, vamos lá para o artigo a dissertação, né? Então, Praça falou aqui o seguinte, que nesses jogos são necessárias as seguintes figuras. Pronto, isso aqui eu percebi que é uma coisa que é muito específica, porque realmente para o jogo eu não tenho como mudar o jogo.
Eu tenho que usar dessa forma. Então aí sim, eu posso botar segundo praça 2011, né? E aí coloco o texto que praça falou. Nesse jogo são necessárias, tá aqui. Só que é o seguinte, se tiver mais de três linhas, isso que praça falou, vou colocar aqui, tá? Aqui, pronto. Tem mais três linhas. Eu não posso usar ele dessa forma, tá? Então, como é que eu faço? Seleciono tudo que o autor falou, certo? Dou um recuo de 4 centímetros e diminuo o tamanho da fonte, tá? Mas ele não instrui quanto é. Eu posso utilizar, então, ou 11 ou 10. Pronto. Então, aqui nós temos agora uma citação direta com mais de três linhas. Então, isso daí vocês podem encontrar na norma de citação, que ele diz citação com mais de três linhas. Então, aqui a norma de citação, ela dá toda a instrução. Quando você deve usar aspa, quando não deve, tá? Então, ela é muito, muito, muito clara quanto a isso. Ok? Tô pesquisando aqui como é que tem na norma, também não sei se é a 10.520. Tô pesquisando por algo muito genérico. Pode ser que eu não encontre. Pronto, aqui achei. As citações diretas no texto com mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 centímetros. Então foi isso daí que a gente fez, tá? No caso, ele diz aqui, quando a gente for fazer essa citação, a gente tire a aspa, tá? A gente só pode usar a aspa quando for a outra citação direta com menos de três linhas, tá? Então, por exemplo, se eu quiser somente citar essa parte inicial aqui, não quiser citar tudo não, esquece tudo. Desistir, tá? Não quero mais falar tudo do autor, não concordei, quero somente falar dessa parte inicial. Como ele tem menos de três linhas, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar ele no texto normal, tá? Conforme a gente já está trabalhando. E aí, o tamanho de fonte é normal, certo? E como eu estou fazendo uma citação direta, aí eu coloco entre aspas, ok? Então, o básico que a gente tem que ver é isso, é citação e referência. Então, nessa etapa agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai definir o tema, vai fazer todo o referencial, vai fazer toda a parte inicial, que é a capa, contracapa, tudo isso, e somar, a gente não precisa mexer agora, fazer introdução, objetivo e o referencial teórico, tá? Desculpa, a revisão da literatura. Desculpa, não é referencial teórico, é revisão da literatura, ok? Essa é a nossa etapa atual. Etapa 1, introdução, 2, objetivos e 3, a nossa revisão da literatura. Agora, para poder a gente ficar com algo mais organizado, o que é que a gente também tem que fazer? A gente vai ter que fazer um cronograma, tá? Então, olhando aqui até dezembro, a gente vai ter basicamente uma semana, duas, três, 4 semanas, uma, duas, três, 4. Em novembro, uma, duas, três, 4, 5, tá? 4,5 eu vou considerar 5. Então, o que eu vou fazer aqui é exatamente o seguinte. Eu vou criar aqui uma tabela, tá? Com o meu cronograma da minha pesquisa. Então, cada um vai fazer o seu cronograma, tá? Então, no primeiro eu tenho o seguinte, eu tenho mês, certo? Mês. No segundo eu tenho semana, certo? Então, nós vimos que temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta semana no primeiro mês, tá? No segundo mês nós temos também 4 semanas. E no nosso último mês de pesquisa, nós vamos ter apenas, quer dizer, nós vamos ter
até a quinta semana, tá? Lembrando que nessa quinta semana aqui já tem que ser uma correção, tá? Já tem que ser uma revisão. Então aqui, qual seria o mês? Deixa eu mesclar aqui para poder a gente ver. Eu teria setembro, certo? Aqui eu teria outubro, certo? Esse aqui eu vou tentar rotacionar ele. Deixa eu ver aqui onde é que eu rotaciono. Direção do texto. Pronto, perfeito. Direção do texto. Esse aqui também, direção do texto. Certo? E esse daqui eu vou mesclar a direção. Então vai ficar setembro, outubro, novembro. Certo? Então aqui eu vou botar o que vai ser realizado. Então, atividade realizada, certo? Então, eu sei que na primeira semana eu vou botar primeira semana tem que fazer o quê? Introdução, certo? Que é a semana que vem. E objetivos. Certo? Na segunda semana eu já vou colocar que eu tenho que fazer o referencial, a revisão da literatura. Certo? Depois eu vou escrevendo aqui conforme eu vou fazer. Eu vou botar aqui que esse é o meu, tá? Cada um vai fazer o seu. Eu estou só fazendo o meu. Vou precisar de 2 semanas para revisão da literatura. E o último, eu sei que eu preciso de quê? Conclusão, tá? Ou poderia ser um pouco mais legal comigo mesmo. Botar a conclusão na penúltima semana e a última semana eu deixar apenas para revisar o trabalho. Ou seja, ver o que é que tá errado de formatação, de tudo, tá? Então, esse daqui é o meu cronograma. Cada um vai ter o seu, cada um vai gerar o seu com base nas suas disponibilidades. Só ressalto que nós temos pouco tempo. Então, o tempo é crucial nesse momento, certo? Então, nós temos que administrar o nosso tempo e definir um certo horário de estudo para a gente. Então, não, só posso estudar 1 hora por dia, só posso estudar 2 horas por dia. É a sua disponibilidade, mas que com a rotina diária, né, você fazendo aquilo todo dia, você vai conseguir um sucesso, tá? Então, por aqui a gente vai colocando e aí vai decidindo. Tá ok, pessoal? Então, gostaria de agradecer a atenção de vocês e vamos dar alguns passos aí na nossa pesquisa, tá ok? Obrigado, pessoal.